há mais de 500 anos a estes povos. E, portanto, e muitas das vezes falamos na lógica da lusofonia e nem temos sempre bem presente a questão de Timor-Leste, uma vez que olhamos mais para a dimensão africana ou para a dimensão sul-americana, mas de facto é bom não perder a visão da Ásia-Pacífico e de quão importante é Timor-Leste. Desde logo, e é bom não perder isso em conta, que se assinalámos ano passado os 40 anos do 25 de Abril e este ano assinalamos os 40 anos da independência das antigas colónias, o caso de Timor-Leste é um caso muito específico no quadro internacional. E sabemos bem o que custou ao povo timorense chegar até ao glorioso mês de outubro de 1999 e nós, portugueses, lembramos bem como um dia todo o país saiu à rua, vestido com uma camisola branca, em prol do povo de Timor e em que permitiu finalmente Timor-Leste ter a sua independência e ter o seu Estado enquanto Estado de Direito democrático que o é hoje, mas que naturalmente, como qualquer um dos nossos Estados e qualquer país do mundo, também precisa de continuar a lutar e empenhar-se para melhorar as suas condições e naturalmente a importância geopolítica de Timor-Leste e o seu posicionamento no quadro mundial é relevante. E sabemos bem das duas grandes potências que são vizinhas de Timor-Leste, a Indonésia e a Austrália, mas sabemos bem que Timor, apesar da sua dimensão, não é um país pequeno. É um país muito valioso. E um país valioso e que quer ter futuro faz-se desde logo pelo seu passado. E esta evocação que o Exército Português faz e que merece de todos nós um sincero e profundo aplauso é, de facto, um dos momentos da própria identidade timorense. Não numa lógica, e não tenhamos quaisquer dúvidas sobre isto, numa visão colonialista, até porque não se passa nada disso no espaço da lusofonia. Cada um dos nossos países tem uma identidade e uma consolidação própria em relação ao antigo Império Colonial, mas é precisamente isso também que nos distingue das outras confluências em termos de linguísticos e culturais, é que a lusofonia se faz pela vontade partilhada e integrada de todos os países. E Timor é, como nação independente recentemente, mas com uma história antiga, um país que precisa de todo o nosso apoio e de toda a nossa dedicação. E, aliás, eu, enquanto vereador das Relações Internacionais e também da Segurança da Câmara Municipal de Lisboa, irei estar dentro de 15 dias em Timor-Leste. Nós, Lisboa, temos a obrigação, e temos mais do que a obrigação, esse dever de proceder à instalação do município de Dili. Portanto, estarei presente no dia 19 de maio em Dili, onde terá lugar uma conferência dos vários municípios de Timor e, portanto, é também mais um passo evolutivo da própria democracia timorense, da consolidação do poder democrático local, mas também de um apoio sincero e leal dos portugueses, e neste caso da cidade de Lisboa, a este povo irmão, que por vezes foi esquecido, mas que nós portugueses nunca o esquecemos. E, portanto, esta exposição é um marco importante para nós, enquanto portugueses. Ainda há dias, na passada sexta-feira, tive a oportunidade de estar no lançamento da nova associação, a Associação de Amizade Portugal-Bangladesh, e diziam os representantes da comunidade de Bangladesh em Portugal o orgulho que tinham, porque, de facto, os primeiros ocidentais a chegar àquele país fomos nós. E como já foi aqui referido, não só o facto de terem sido os portugueses os primeiros a chegar, mas o que isso também transportou desde o ponto de vista cultural e religioso, uma vez que fomos nós os primeiros a chegar com o catolicismo a essas paragens do mundo onde até então nem sempre a dimensão católica estava presente e tudo o que isso significava em termos de dimensão social, que é importante. Não há aqui uma visão naturalmente de imposição de qualquer religião face a outra, pelo contrário, há aqui um grande respeito de todas as religiões e sabemos bem a importância da Indonésia como o maior país muçulmano do mundo e, portanto, vizinho de Timor-Leste, mas a própria necessidade também de Timor e, sobretudo, nos momentos de resistência à ocupação, que teve na Igreja Católica Timorense um dos grandes pilares de resistência e também, no fundo, e aqui os timorenses dirão muito melhor do que eu, porque o saberão de experiência própria, foi a grande alma também, em parte da resistência, e desse grande homem, que é Dom Ximenes Bel, e que é um símbolo, mais do que da resistência e da construção de um Estado de pleno direito, que é Timor-Leste. Eu gostaria de estar o resto da cerimónia, porque, de facto, Timor merece-nos uma grande consideração e temos um especial carinho por este país que nos é muito próximo, não, infelizmente, do ponto de vista geográfico, mas do ponto de vista afetivo. E, infelizmente, já tinham outros compromissos assumidos há mais de meio ano, mas não gostava de deixar de vir aqui deixar uma palavra de elogio ao Exército, como já fiz, saudar também os nossos irmãos timorenses e também saudar esta exposição que se enquadra no âmbito daquilo que estamos a realizar em Lisboa, que é o primeiro Festival da Lusofonia. E escolhemos o dia 20 de maio para iniciar esse festival, que terá a duração de 5 dias e coincidirá com a celebração da Casa dos Estudantes do Império, portanto há aqui uma dimensão africana muito importante, mas escolhemos de propósito o dia 20 de maio porque coincide
com o dia da instauração da independência de Timor-Leste e que, portanto, gostávamos, no quadro da lusofonia, dar esta especificidade e esta particularidade ao povo de Timor e ao Estado de Timor, porque, de facto, merece-nos consideração e no momento em que esta globalização é cada vez mais incontornável, independentemente dos gostos que cada um tenha face a esta realidade, é necessário termos bem presente no quadro da lusofonia que a lusofonia não se esgota na Europa, na África e na América Latina. É preciso ir mais além. E Timor tem essa grande dimensão, que tanto tem a dimensão asiática como tem a dimensão da Oceania. E, portanto, este não é um canto de Portugal no mundo, é um canto de Timor no mundo, mas é um canto também de todos nós, enquanto cidadãos lusófonos e enquanto cidadãos lusófonos de pleno direito que pretendemos vir a ser. Já o podemos ser de alma, falta-nos depois concretizar do ponto de vista formal. Aquilo que importa realçar é aquilo que eu disse há pouco. Um país, para ter futuro, precisa ter um grande passado. E Timor-Leste, não obstante a sua história passada, tem uma vasta história no contexto mundial e que merece não ser esquecida. O exército português, para além de estar a servir a prestar um grande serviço a Portugal, a relembrar-nos não só dos feitos, naturalmente com os defeitos que teve, mas não só relembra os feitos dos portugueses no mundo, mas evoca, sobretudo, essa grande pátria que soube fazer das dificuldades forças e, como foi já patente e vai ser naturalmente patente na exposição que agora está aberta ao público, é possível entender um pouco melhor desse povo que está distante em termos de milhas, mas está sempre presente nos nossos corações. Ao povo timorense e, naturalmente, ao Exército Português, as minhas saudações e da parte da Câmara Municipal de Lisboa, quero que saibam que podem continuar a contar connosco para estes momentos, porque são momentos que lançam o futuro, porque o nosso futuro é feito de um passado gigante, um povo que é sincero, que é leal, tem de reconhecer os seus defeitos, mas para além de apontarmos os defeitos, e nós portugueses temos essa tradição e quase essa virtude, sabemos apontar os defeitos, também somos grandes quando queremos, e qualquer um dos nossos povos, seja Moçambique, seja a Guiné, seja Angola, seja Cabo Verde, seja o Brasil ou seja Timor, somos grandes porque, como diria alguém, os países não se medem aos palmos, mas somos pessoas leais, sinceras, fraternas e, sobretudo, é algo que nos marcou ao longo dos tempos e que continuará a marcar. Somos povos cosmopolitas. A todos vós, muito obrigado e bem-ajam. Em primeiro lugar, quero dar as boas-vindas a todos os presentes e, muito em particular, aos responsáveis por este evento, nomeadamente o Coronel Freire Silva, que é o diretor da Biblioteca do Exército, que contribuiu para esta excelente mostra bibliográfica que aqui está presente, ao Sr. Vereador das Relações Internacionais da Câmara Municipal de Lisboa e à Embaixada de Timor-Leste em Portugal, que tem-nos dado uma mais-valia na divulgação e na promoção da cultura timorense em Portugal. Também não quero deixar de agradecer a presença do professor Dr. Lúcio Sousa, que vai ser o nosso conferencista, e do quarteto, que nos vai abrilhantar no final com a sua atuação. A todos, o meu obrigado. Excelentíssima Senhora Doutora Maria Paixão Costa, embaixadora de Timor-Leste em Lisboa, que não pode estar presente, mas é representada pelo Sr. Adito de Defesa junto à Embaixada de Timor em Lisboa, Tenente Coronel Costa Santos. Excelentíssima Doutora Maria José Afonso, diretora da Biblioteca por Timor. Excelentíssimo Sr. Brigadeiro-General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. O Exército agradece à Embaixada de Timor-Leste em Lisboa e à Câmara Municipal de Lisboa a disponibilidade e o apoio na preparação da exposição Timor na Biblioteca do Exército. Desta cooperação nasceu esta exposição, que tem por objetivo divulgar informação bibliográfica e documental sobre Timor-Leste, que se pretende que contribua para a divulgação da cultura e da língua portuguesa. Com ela, assinalamos também o 5º centenário da chegada dos portugueses e do catolicismo a Timor. Excelentíssimo Sr. Major-General João Manuel Santos de Carvalho, Diretor de História e Cultura Militar, meu diretor, meus generais,
Encaramos a vossa presença como um reconhecimento pelo trabalho que temos desenvolvido, cumprindo as missões que nos são atribuídas e prestigiando o Exército, a cultura portuguesa e, numa dimensão mais ampla, a cultura lusófona. Excelentíssimo Sr. Dr. José Basto, representante do Secretário-Geral da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, excelentíssimos convidados, minhas senhoras e meus senhores, entendemos a presença de Vossas Excelências na inauguração desta exposição como um sinal de confiança no nosso constante empenho em torno dos objetivos da defesa da cultura portuguesa, da língua comum e da partilha de um rico património cultural. Estimado Sr. Professor Dr. Lúcio Sousa, da Universidade Aberta, gostaria de lhe agradecer a disponibilidade e o entusiasmo com que aceitou o nosso desafio para proferir a conferência subordinada ao tema Tecnologia, Memória Oral e Práticas Rituais de Guerra entre os BUNAC de Timor-Leste, que certamente nos deixará mais ricos e esclarecidos sobre a história timorense. Uma palavra de apreço também a todos os que, tirando partido das novas tecnologias da informação e comunicação, estão a acompanhar em direto a inauguração da exposição através da internet, especialmente a todos os que o fazem a partir do território de Timor-Leste. Com esta iniciativa, repito, recordamos a chegada dos portugueses e do catolicismo a Timor há 500 anos, mas também é uma forma de o Exército se associar, através da Embaixada de Timor-Leste, ao Festival da Lusofonia de Lisboa, que ocorre este mês, ao Dia da Língua Portuguesa e da Cultura Lusófona, que amanhã, dia 5, se comemora, e ao aniversário da República de Timor-Leste, em 20 de maio, que antecipadamente aproveito para felicitar. Esta exposição foi organizada pela Biblioteca do Exército, com o apoio da Biblioteca João Paulo II da Universidade Católica Portuguesa, aqui representada pelo seu diretor, Dr. Alfredo Ramalho, que aproveito para saudar, evidenciando a pronta disponibilidade e o interesse com que se associou a este evento, bem como a cedência de publicações que aqui se encontram expostas. Beneficiou ainda da colaboração de outras unidades e órgãos culturais do Exército, como são o Instituto Geográfico do Exército, o Arquivo Histórico e o Arquivo Geral do Exército, o Museu Militar de Lisboa e o Centro de Audiovisuais do Exército, cujos arquivos e recursos documentais estão disponíveis para todos os que tenham interesse no estudo e na investigação sobre Timor, sobre o período de história em comum e na relação entre os nossos países. A exposição reúne recursos de diferentes tipologias, designadamente documentação militar, testemunhos pessoais, publicações, cartografia, fotografia, vídeo e outros objetos museológicos, e organiza-se tematicamente em diferentes conjuntos, como sejam a história, a geografia, a demografia, a religião, a política e os assuntos de cariz militar, em que se destacam as ocorrências durante a Segunda Guerra Mundial, os relatórios de operações, os procedimentos e alguns periódicos editados tanto pelo Comando Territorial Independente de Timor, como pequenos jornais editados pelas unidades que prestaram serviço em Timor-Leste. Paralelamente a esta exposição, a Biblioteca Digital do Exército disponibiliza conteúdos na web, de que se destaca um catálogo com todas as publicações que tem sobre Timor, com as capas e os índices dos livros digitalizados, e-books resultantes da digitalização de documentos textuais e 2 filmes em vídeo efetuados pelo Exército em 1958. Esta informação vai sendo ampliada ao longo deste mês. Termino agradecendo a todos os militares e civis que na Biblioteca do Exército contribuem diariamente com o seu trabalho, tornando possível a realização de atividades desta natureza e disponibilizando informação bibliográfica e conteúdos digitais para os nossos leitores. Obrigado. Vai tomar a palavra o Sr. Adino Defesa. Expresso a minha gratidão e respeito pelas Vossas Excelências, este senhor diretor da Direção da História de Cultura Militar, Major-General, este senhor vereador da Câmara Municipal de Lisboa, Dr. Carlos Manuel Silva, este senhora diretora da Biblioteca por Timor, Doutora Maria José Afonso, estes senhores diplomatas e militares aqui presentes, e minhas senhoras e meus senhores. É com muita honra que o Gabinete do Adito de Defesa, junto da Embaixada da RDTL em Lisboa, colabora nesta exposição bibliográfica e documental sobre Timor-Leste, em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, a Biblioteca do Exército e a Biblioteca João Paulo II da Universidade Católica.
esta exposição é elevada importância para o público timorense em geral e, em particular, para as Falentil, pois constitui uma importante base de consultas para as futuras construções da Biblioteca das Forças Armadas timorenses. Agradeço à Biblioteca do Exército, uma vez que este evento foi uma iniciativa do diretor da Biblioteca, Sr. Coronel Mário Jorge Freire da Silva. E, por último, quero também deixar os meus agradecimentos ao Sr. Professor Dr. Lúcio Souza, por tão gentilmente ter aceito o convite do Sr. Coronel Silva, deixando o seu contributo neste evento através de sua conferência sobre o tema da sua área profissional. A todos, o nosso muito obrigado. O professor Dr. Lúcio Manuel Gomes de Sousa vai apresentar uma comunicação sobre o tema Tina Gio, Memória Oral e Práticas Rituais de Guerra entre os Bunak de Timor-Leste. O professor Dr. Lúcio de Sousa é professor auxiliar no Departamento de Ciências Sociais e de Gestão da Universidade Aberta, membro integrado do Centro de Estudos das Migrações e Relações Interculturais e colaborador do Instituto de Estudos de Literatura Tradicional. O seu trabalho sobre Timor-Leste tem incidido sobre a etnografia dos Bunak, sobre os quais desenvolveu a sua tese de doutoramento, e o papel do conhecimento antropológico em contexto colonial e pós-colonial. Quando faltar 5 minutos, está bem? Antes de mais, meu muito obrigado por este convite que me foi endereçado. Faço aqui os agradecimentos gerais à Sra. Embaixadora Timor-Leste, que não está evidentemente representada, ao Sr. Dr. Carlos Manuel Castro, ao Coronel e ao Coronel Mário Silva, em nome do Exército, o convite que me foi apresentado, e também à Dra. Maria José Afonso, diretora da Biblioteca do Timor, pela lembrança e sugestão dada, que muito agradeço. É para mim, de veras, uma satisfação muito grande estar aqui e poder apresentar esta comunicação. Não sendo um especialista neste tema, assim que fui convidado, assim que foi feito o convite, pensei automaticamente em trabalhar um determinado aspecto que, durante a minha pesquisa de terreno para doutoramento, pude acompanhar e no qual pude ser ajudado. E é isso que eu aqui venho apresentar. Assim, a minha apresentação pretende ser, simultaneamente, uma proposta de trabalho e uma homenagem. Uma proposta de trabalho que alerte para a necessidade de se zelar por um arquivo silencioso que persiste em Timor-Leste. Trata-se do arquivo da memória oral que subsiste na maioria dos sucos e das famílias timorenses, as suas casas sagradas. É, a meu ver, um património cultural imaterial de relevância única, não só para Timor-Leste, mas também para os estudos do Sudeste Asiático e do mundo. É, igualmente, uma homenagem pessoal a alguém que me ajudou a compreender melhor este património, esta riqueza, partilhando comigo parte do seu conhecimento pessoal, em particular no que respeita à tradição oral relativa às narrativas de guerra. O Bey José Tillman, da casa Namaldeu Massac, de Tapó, falecido em setembro de 2007, teria 70 anos. Se me dão licença, eu vou aqui tentar avançar. Vou pedir ajuda. Para nos contextualizarmos, todos sabemos, evidentemente, ele está com tanto tempo que tivemos parado, ele... Pode parecer, eu vou andando, vou avançando, pode parecer especiante que eu tente aqui ligar um tema de estudo com uma homenagem de cariz pessoal. Todavia, para mim, esta relação é essencial, pois, nos estudos de natureza etnográfica, é nas relações humanas concretas de trabalho que se estabelecem com as pessoas das comunidades onde vivemos. No meu caso, vivi durante um ano nesta comunidade,
que sabemos que as pessoas são essenciais e, no que respeita ao saber oral, elas são únicas. Cada pessoa transporta consigo um saber único. Sim, obrigado. Ora bem, só para enquadrar, evidentemente, Timor-Leste, os Bunak ficam situados aqui, junto da fronteira, foi o local onde eu trabalhei, região de Bobo-Naro. E agora, apresentar a pessoa a quem eu aproveito para fazer esta homenagem e que é chamado tradicionalmente como Bey-Coronel, um grau militar que era atribuído também localmente, uma tradição que se criou em Timor, de se atribuírem graus militares também às autoridades tradicionais timorenses. Este senhor é o que se chamaria, chamar-se coronel, e ele é ainda assim tratado, era, no seu cargo. Cá está o Bey José Tilman, da casa Namau Deu Massac de Tapó. Estas pessoas, como eu dizia, são únicas, mas não sou só eu que o diz. Ezequiel Enes Pascoal, no seu livro A Alma de Timor Vista na Sua Fantasia, de 1967, chamava a estas pessoas e ao saber que elas tinham tesouros da tradição timorense, que, como diz, amanhã talvez já seja tarde para reunir. Ele já apelava em 67, um período em que se começou a compilar muita desta informação da tradição oral timorense, já apelava para este facto. A memória escrita sobre as guerras e conflitos em Timor está relativamente bem documentada e é atualmente um campo em expansão. Dos trabalhos dos anos 90 de René Pellissier, e já não vou mais atrás a alguns outros que nós temos, Luna de Oliveira, por exemplo, é atualmente, de que é exemplo Timor em Guerra, dizia, de 2007, até aos recentes estudos de Ricardo Roque, como, por exemplo, Headhunting and Colonialism, Anthropology and the Circulation of Human Skulls in the Portuguese Empire, são trabalhos feitos, essencialmente, com base a arquivos institucionais e privados existentes em Portugal, e expressam um vasto campo de trabalho que ainda tem muito por onde se expandir, por onde se desenvolver. Todavia, pouco se sabe sobre a memória da guerra e conflito na sociedade timorense, como ela é interpretada, onde é que está esta memória. Recentemente vimos um exemplo disso, como as comemorações alusivas à revolta de Manufai de 1912 se espelharam, quer do ponto de vista simbológico para o Estado timorense, para todas as cerimónias que envolveram, o facto de Dom Boaventura ser, por exemplo, uma das ordens honoríficas do Estado timorense, mas ela está presente também na tessitura social e do próprio processo histórico de reconciliação nacional recente. Estou a pensar, por exemplo, nos trabalhos da Comissão para o Acolhimento, Verdade e Reconciliação de Timor-Leste e todo o acervo de testemunhos que recolheram um pouco por todo o lado em Timor. São, portanto, exemplos de como é possível, da importância, na ausência de documentos escritos, do saber oral. Vou passar agora, então, para, especificamente, a memória oral em Timor-Leste e, sobretudo, abordar a questão daquilo que se chamam as palavras e a oratura. A memória oral é um elemento vivo das sociedades timorenses. Desde a década de 50 do século XX, que várias publicações reuniram um conjunto de lendas e de histórias locais e foram publicadas, nomeadamente cá em Portugal, mas também fora. A tradição continua ainda hoje, apesar de todas as vicissitudes da história recente de Timor-Leste. Persiste em Timor-Leste uma tradição fundamental associada à transmissão do saber das casas sagradas, as suas origens através de indivíduos especiais, comumente designados, em Tetum, por Lianain, os senhores da palavra. Em Bunak são os Lalgomo, no qual o Bey José era também, simultaneamente, um Lalgomo. Para além do cargo que tinha, era um Lalgomo, portanto, um senhor da palavra. Por norma, trata-se de um saber que se tem que obter. Não é fácil. Há que fazer escola. Tem que se fazer uma escola para aprender a tradição. Sobretudo para aqueles que têm um determinado cargo na sociedade, como era o caso de Bey José.
Ser nomeado para um cargo é uma responsabilidade para a vida e que só termina com a morte. No contexto dos povos de língua bunak, sobre os quais vou falar com mais detalhe por ter sido aqueles sobre os quais trabalhei, esta tradição oral divide-se em dois grandes tipos de palavras. Entre aspas agora, palavras aqui simbolicamente. São as Lal Hurugyé e as Lal Chinogyé. Lal é palavra, Uruk quer dizer fresco. As palavras frescas e, por outro lado, as palavras quentes. Normalmente nunca se dizem em conjunto, nunca no mesmo local, nem na mesma cerimónia. São coisas à parte. As primeiras dizem respeito, sobretudo, aos rituais de fertilidade da comunidade. As segundas, as Chinogyé, dizem respeito às guerras, à memória da guerra. São, portanto, associadas aos relatos de guerra e também aos seus rituais. Entre os relatos Chinogyé, porque há vários tipos, podem ser feitos em cerimónias mais simples até cerimónias mais desenvolvidas, o mais relevante será o Tetetchep, que quer dizer bater e atirar mutuamente. Quem esteve aqui recentemente naquela sessão dedicada a Rui Sinati, que houve aqui neste espaço, recordar-se-á de que o Sr. João Santos fez aqui, brevemente, uma recitação desse Tetetchep, que é muito interessante, muito breve, mas foi uma recitação de guerra. É um relato que descreve os caminhos que seguiram as unidades que fizeram a guerra e os seus atos, e nos quais destacam os antepassados, e são estes relatos que fundam a memória de guerra. Há um aspecto interessante aqui, não tenho aqui no texto, mas agora recordei-me que é importante. Por norma, o bey coronel, o bey mone, ou homem, porque há depois um bey que é o bey feminino, não acompanha as tropas, permanece e desempenha, é no centro que ele vai permanecer, como uma retaguarda, e vai ter que proceder a dizer estas palavras de forma ritual, como uma forma para potenciar o próprio ato de guerra. A versão que recolhi, junto de Bey José, este é um dos momentos em que procedemos à recolha das palavras, em que eu não as recolhi sozinhas. E para mim deixa-me feliz porque, além de eu ter já devolvido estas palavras transcritas para esta aldeia e para as suas pessoas, houve pessoas também do círculo mais estreito do Bey José, nomeadamente o sobrinho, que acompanharam a gravação das suas palavras. E que palavras são essas? Bom, cá está um exemplo de um Tetebu. Aqui está somente em Bunak, mas começa com uma forma ritual dedicada ao Mazomá, Mazoliulai, Maliolai. Liulai quer dizer rei, maior. Portanto, o Mazomá é o altar de guerra que existe em cada uma das aldeias centrais das comunidades Bunak, no seu Tasse. Há um altar para os rituais de fertilidade e há um altar para a guerra. E aqui foi uma tentativa, se conseguirem ver neste mapa, onde eu tentei desenhar com a ajuda das pessoas exatamente o percurso deste Tetebul Tiepul. Bul quer dizer raiz, base, e portanto Tetebul Tiepul é a base da guerra, os caminhos da guerra, se pudermos traduzir de forma mais aberta. Estes relatos, todavia, não esgotam todas as situações de guerra. São, a meu ver, relatos compósitos, selecionando informação e deixando outra de parte. No fundo, não são muito diferentes das nossas histórias oficiais, que fundam a nossa memória histórica, quer dos nossos países e nações. Uma parte significativa que é omissa, por exemplo, neste Tetetchep, é de respeito às guerras com os portugueses, o que não deixa de ser interessante. Porque, nomeadamente, esta povoação, nas grandes campanhas de Celestino da Silva, foi uma das que foi atacadas nos finais do século XIX e novamente em 1904. 1898, se não estou em erro, e 1904, nas guerras de Ayassa e nos ataques que foram feitos aos Lamaquitos, as grandes campanhas de Lamaquitos de Celestino da Silva. Estas palavras têm uma outra dimensão. Estas palavras
elas fazem alusão a um antepassado lúlic, são por isso também um acervo religioso e, apesar de elas serem separadas das outras palavras ligadas aos rituais de fertilidade que eu referi, as palavras frescas, elas têm, no entanto, uma complementaridade. E isso não se vê tanto nas palavras, mas mais nos rituais. Isto é, após um período de guerra, há que fazer primeiro os rituais de guerra antes de começar com os grandes rituais de fertilidade. Porquê? Porque a sociedade, os homens, nomeadamente os homens que lutaram e que têm sangue nas suas mãos, estão quentes. E o facto de estar quente não é bom para a própria fertilidade da terra. Estas são as concepções gerais em que se fundam, ao fim e ao cabo, estas ideias. Relativamente à oratura das palavras, a sua dicção é um ato que só pode ser feito por quem tem direito a isso. Não é qualquer pessoa que pode dizer estas palavras, mesmo que as saiba. Não pode dizê-las. O direito é exclusivo de quem tem estes cargos específicos, nomeadamente o cargo de Bey José. Elas só podem ser expressas oficialmente por este Bey, o Bey Mone, o Bey Homem, e aqui teria que explicar toda a estrutura complexa, que não se apercebe, quem passa numa aldeia timorense, não se apercebe da complexidade da estrutura política tradicional. Mas, em 2005, era o Bey José, que era um dos 4 beis principais, neste caso o Bey da Guerra. Esta aqui, só por... é interessante verificar, é o Tetetiep que, parecido com o Tetetiep, este que disse o Sr. João Santos nessa tal sessão evocativa de Rui Sinati que tivemos aqui há algum tempo, e foi publicado aqui nos anos 80 quando de uma apresentação de teatro em Setúbal. Portanto, é muito interessante que o Tetetiep foi invocado em contexto da própria diáspora timorense. Ora bem, quanto aos rituais de guerra, passando agora das palavras para os atos, se quisermos, já no século XIX, já no século, eu tenho isto mal, já no século XVIII, há referências em fontes portuguesas a rituais de guerra, nomeadamente aos juramentos que os líderes timorenses que se opunham às forças portuguesas, ao Estado português, faziam para poderem se unir e fazer a guerra. Quer sobre as palavras, quer sobre o sacrifício que se fazia também e a aliança que se firmava. O ato de guerra é também ritualizado pelo facto de se envolver toda a sociedade. Exatamente em 1904, por exemplo, um médico que acompanhou as tropas no combate da Ameaça dizia no relatório que fez, e que está publicado no Boletim Oficial de Macau e Timor, relata com pasmo e admiração como, enquanto decorriam os combates, enquanto os homens combatiam nas linhas da frente, nas tranqueiras que tinham feito, as mulheres de Ayaça dançavam numa praça central da povoação, dançavam e eram como que indiferentes às balas que lhes caíam em redor. Não deixa de ser extraordinário como se convocava toda a sociedade para a guerra. E a dança tem, entre os timorenses, este efeito, quer nos rituais de fertilidade, quer também nos rituais de guerra. Mas é algo que está praticamente por estudar e sobre o qual eu não sei muito, mas acho que é um tema interessantíssimo para investigar. A preparação para a guerra envolve fórmulas que implicam palavras, mas também objetos, como é o exemplo dos kaluk-gol por parte dos homens. Cada homem que vai para a guerra leva o seu kaluk-gol para proteção. E isso é uma coisa que esteve presente até às Falintilo. É uma coisa do passado, é uma coisa atual, recente. Os próprios Falintilo tinham, cada homem tinha, pelo menos que eu saiba, o seu kaluk-gol e alguns tinham práticas rituais próprias. E alguns atos de guerra, segundo me afirmaram na zona onde trabalhei, só se realizavam depois de processos divinatórios, para se confirmar que haveria sucesso naquela investida. Portanto, os atos de guerra são sancionados pela interpelação de antepassados e processos divinatórios. E há também, nestes atos, a reanimação de espaços, de rituais, de espaços que usualmente não são usados. Espaços geográficos, espaços concretos. E é isso que vamos ver agora num ritual que decorreu exatamente em 2004, que eu não assisti, infelizmente. Eu em 2004 estive lá, tinha estado 2 meses antes, durante um período de 4 semanas, e entretanto foi planeado este ritual e eu não pude assistir. Estas fotografias são
de pessoas da localidade que fizeram as fotos e partilharam comigo. E aqui vemos um desses exemplos. Este foi um grande ritual de guerra denominado Aswine Kias. Pode ser traduzido de várias formas, mas uma delas será o guerreiro feroz, será uma das traduções possíveis. E neste ritual, que foi muito complexo, durou 3 dias e 3 noites, toda a comunidade esteve envolvida. Homens, mulheres, e todo ele tinha por objetivo que a comunidade pudesse retomar os seus rituais grandes de fertilidade e pudesse retomar, ao fim e ao cabo, a vida. Para os homens que tinham estado na guerra, estava como que pendente. Isto é quase como um processo de descompressão, a vários níveis, um reconhecimento social de quem tinha feito também e o que é importante em contexto social, é importante localmente, mas também até do ponto de vista nacional. Foram convocadas, por exemplo, as televisões, estiveram lá televisões estrangeiras, inclusive, a filmar este ritual, e foi esse que se fez durante 3 dias. A comunidade preparou-se para os seus actos, para os atos rituais e para se libertar deste peso que tinha, como condição para os grandes rituais de fertilidade que se seguiram, como foi o caso, logo em 2005, para o ritual de Hilpoó, que eu pude acompanhar, que é o de buscar a água sagrada, que é já toda outra história que eu não vou agora aqui abordar. Estes são só algumas fotos que ilustram essa prática ritual, dos quais esta para mim é uma das mais interessantes. A mulher que ali vem é denominada Mazomagol, a filha do altar da guerra. Porque para esta comunidade, e esta mulher foi alguém que durante os combates, após 75 até aos anos 80, foi recolhida por as famílias, foi recolhida pelos combatentes, foi recolhida e acolhida nesta comunidade e criou-se ali. Não sabe quem é os pais de origem, já não sabe, mas criou família, constituiu família. Mas como não tem uma ascendência reconhecida, a ascendência destas mulheres é o altar da guerra. E ela aqui estava a ser levada ao altar da guerra. O Bey José dizia-me que, na guerra antiga, o que era mais importante não era para estas comunidades, os Bunak, o corte de cabeças, que é muito comum na guerra timorense, não era tanto o ouro, que em algumas circunstâncias era proibido de se retirar, sobretudo dentro das casas sagradas. O gado, sim, o gado, até dependendo do tipo de gado, mas era sobretudo o capturar mulheres. Este aspecto é muito interessante e carece também de estudo, porque muitas destas comunidades, exatamente devido às guerras que existiam, guerras relativamente sazonais, era na captura de mulheres que conseguiam arranjar mulheres para a sua demografia, que estava constantemente em diminuição, querem homens, querem mulheres, porque as condições de vida não eram as melhores, a taxa de mortalidade era relativamente elevada, e era através da captura de mulheres que conseguiam obter mulheres que ficavam integradas, não é escravatura, atenção, não estamos aqui a falar de atas, ficavam integradas na casa e os seus filhos passavam a dar lugar e descendência à casa. Em alguns casos, como algumas genealogias que eu recolhi, os filhos da mulher eram distribuídos por várias casas. Bom, eu penso que já estarei a chegar ao fim e, portanto, esta foi só uma ilustração do que são estas palavras e estes atos de guerra. Se posso fazer uma conclusão sobre esta memória oral como um arquivo que vive da prática social, da sua reprodução e aprendizagem, é importante que este arquivo possa ser objeto de um trabalho aturado de investigação, através de pesquisa etnográfica, proceda não somente à recolha deste acervo, mas também implante medidas de salvaguarda que possibilitem a sua continuidade. E é importante que isso faça tanto cá como em Timor-Leste. Cá, digo Portugal. Portugal tem este manancial de que este exemplo aqui é ilustrativo e o trabalho, penso, que se está a fazer, nomeadamente digitalização e disponibilização web, é muito importante para que possa ser acedido também em Timor-Leste. É importante que venham investigadores timorenses a Portugal, que possam trabalhar nestes arquivos, mas também, na medida do possível, porque esses serão poucos, que a maior parte dos estudantes, os estudantes timorenses, nomeadamente académicos da universidade, possam ter acesso, nomeadamente, ao material que vai sendo agora disponibilizado e que eu felicito por esse processo. Acho que é essencial. Mas também é importante que em Timor, no domínio do património cultural e material, esta tradição e a sua prática ritual seja objeto de valorização e, dando uma voz participada a estas pessoas e às comunidades, é importante que se proceda não só à sua recolha, gravação, transcrição,
sendo que é essencial que estas pessoas continuem a ter perante estes bens, estas riquezas, algum poder, nomeadamente o poder de dizer que se quer ou não alterar em termos de arquivo. Não é tão comum, mas é importante que estas fontes, porque elas não são fixas, às vezes é objeto de mudança. Isto é, o saber de um homem pode ser complementado pelo saber de outro. Eu quero dizer que há sempre acréscimos, muitas vezes, nestes processos. E, portanto, é importante que qualquer arquivo, qualquer trabalho que se faça neste campo em Timor-Leste seja um processo participado e aberto aos atores sociais que são, ao fim e ao cabo, os detentores deste saber. E pronto, termino aqui. Muito obrigado pela vossa atenção. O Sr. José Amaral, da Embaixada de Timor-Leste, vai proferir um poema de Sofia de Melo Breiner. Obrigado pelo convite, Sr. General, Sua Excelência, Sra. Embaixadora, Sr. Embaixador, Sr. Adidas, Sra. Embaixadora, Sra. Pascoala Barreto. Vou ver se consigo transmitir o sentimento da poetisa Sofia de Melo Breiner durante o Setembro Negro de 1999. Tão grande dor para tão pequeno povo. Timor fragilíssimo e distante, sândalo, flor, búfalo, montanha, cantos, danças, ritos e a pureza dos gestos ancestrais, em frente ao pasmo atento das crianças. Assim contava o poeta Rui Sinati, sentado no chão, naquela noite em que voltara da viagem Timor. Dever que não foi cumprido e que por isso dói. Depois vieram as notícias, desgarradas, raras e confusas, violência, mortes, crueldade. E ano após ano, ia crescendo sempre a atrocidade, e dia a dia, espanto, prodígio, assombroso. Venceu a valentia do povo e da guerrilha. Evanescente, nas brumas da montanha, Timor, cercado por um muro de silêncio, mais pesado e mais espesso do que o muro de Berlim, que foi sempre tão falado. Porque não era um muro, mas um cerco da surdez, dos consumistas, tão cheio de jornais e de notícias, mas como se fosse um milagre perdido pelo rio da prece ao som das balas. As imagens do massacre foram salvas. As imagens romperam os cercos do silêncio e rompem nos ecrãs, e os surdos viram a evidência nua das imagens. Sofia de Melo Breiner Andersen. Segue-se agora um momento musical pelo Quarteto de Saxofones da Banda Sinfónica do Exército. O Quarteto de Saxofones da Banda Sinfónica do Exército foi criado em 2003, mantendo a atual formação desde 2012. Desde então tem mantido uma atividade regular, sendo solicitado para atuar em diversos atos oficiais, onde tem realizado atuações de elevada qualidade. Fazem parte da sua formação o primeiro sargento Bruno Peixoto, saxofone alto, o soldado Hélio Ramalho, saxofone soprano, soldado